Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Catarina e esse aqui, é claro, é o Crialité. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu cheguei atrasada nesse rolê, cheguei bem tarde, mas finalmente eu resolvi vir falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com o livro Verity, da Colleen Hoover. Eu fiz essa leitura através do Kindle quando a autora disponibilizou o download gratuito, e muitos de vocês já devem saber que eu tenho uma certa bagagem com a Colleen. Esse foi o 6º livro que eu li dela, e eu acho que eu posso dizer que foi o que eu mais me identifiquei. Eu acho que talvez eu tenha evoluído um pouco como leitora de Colleen Hoover, eu tenha entendido um pouco mais a proposta dela, a escrita dela, e amadurecido esse lado. Vocês já devem saber também, como eu comentei num vídeo aqui já, que eu tenho algumas questões com a Colleen. Vou falar um pouco sobre isso ao longo do vídeo também, enquanto eu vou contando aqui sem spoilers sobre o livro. Mas eu já tive algumas certas dificuldades com alguns dos livros dela, por exemplo, Tarde Demais, que eu não estava muito preparada para fazer essa leitura, mas essa é uma outra questão. Hoje eu vou falar aqui para vocês. Verity foi uma experiência muito boa para mim, e acho que é uma das minhas obras favoritas da autora. Eu gosto muito também de É Assim Que Acaba, mas eu acho que esse aqui superou um pouquinho É Assim Que Acaba por ser um gênero que eu me sinto bem confortável lendo, e aparentemente a Kohu se sente muito confortável escrevendo também, porque ela dominou muito bem esse thriller, esse suspense. Então vamos começar aqui conversando um pouquinho sobre Verity. Essa foi a estreia da Kohu, na verdade, nos thrillers psicológicos. A gente tem sim alguns elementos presentes que são marcantes da Colleen Hoover, como por exemplo a química, a tensão entre casais. A gente vai encontrar isso em Verity também, embora não seja o foco da narrativa. Nós vamos acompanhar aqui uma escritora chamada Lowen. Ela vive algumas questões pessoais ali com o falecimento da mãe, ela está tendo que lidar com questões de dívidas e ela não está conseguindo vender muitos livros. O dinheiro do último livro que ela lançou há mais de um ano já está acabando, então ela se vê ali numa situação complicada. Ela é uma pessoa bem introspectiva, na verdade, ela não é muito segura de si, ela não confia muito no trabalho dela como escritora. Aqui a Kohu, ela vai focar bastante na personalidade e no comportamento dos personagens para criar essa atmosfera pesada, mais densa ao longo do livro. Um thriller bem psicológico, com questões familiares, que vocês sabem muito que eu gosto. Esse gancho da autora foi o que me pegou bastante de jeito. A gente já começa aqui o livro acompanhando a Lowen indo até uma entrevista que ela foi chamada ali para a editora. Ela não sabe muito bem o que vai acontecer, mas ela vai para dar uma chance, porque ela precisa desse dinheiro. Aí entra uma das questões que eu queria comentar com vocês, os acontecimentos mirabolantes que a Colleen costuma colocar nos livros dela. Eu acho que não teve um livro dela até agora que não aconteceu alguma coisa que na vida real talvez nunca acontecesse, e a Colleen faz acontecer como se fosse a coisa mais natural do mundo, só que pra mim soa como se fosse algo muito mais forçado. Não que isso seja algo extremamente relevante pra leitura, mas no momento que eu tô lendo, aquilo me distancia um pouco daquele universo. Eu não sei dizer porquê, mas agora eu consegui entender melhor como é que a Colleen trabalha, que isso é uma característica do trabalho dela, e eu acredito que todos os livros dela que eu for pegar pra ler, eu vou encontrar traços como esse nas obras. Esse, por exemplo, já começa com uma coincidência super, meu Deus do céu, da onde que veio isso? E eu já fiquei meio, ok, vamos esperar o que tem pela frente. Mas não me tirou de perto da leitura. Eu acho que eu consegui aprender e evoluir, como eu comentei pra vocês, esse meu lado, e eu consegui entender que eu vou encontrar isso porque é uma característica da autora, e se eu for ler um livro dela, eu vou encontrar algo semelhante, mesmo que seja outra obra. Dando continuidade aqui então à descrição do enredo, a Lowen, ela vai até essa entrevista, e quando chega lá ela descobre que o marido de uma escritora, a Verity, que ela é muito famosa por contar os livros, a série de livros dela, a partir do ponto de vista dos vilões, que é o que dá a entender durante a leitura, e ela descobre que a Verity sofreu um acidente e está impossibilitada, incapacitada de dar continuidade a essa série. Então a Lowen, ela é convidada ali pelo marido da Verity, o Jeremy, a dar continuidade como coautora dos livros da Verity. E aí, pessoal, que eu posso falar pra vocês? Aqui o livro, ele ganha tom, ele ganha corpo, começa assim, ó, tudo vira de cabeça pra baixo. No início ela fica
só um pouquinho. O que vocês estão pensando? Não é bem assim. Mas quando surge ali a proposta do dinheirinho, é uma recompensa muito boa, ela resolve sim topar essa empreitada e ela vai adiante nesse projeto. E para se aproximar um pouco mais da Verity, ela vai até a casa dela, junto com o Jeremy, que é o marido da Verity, e vai ficar lá por um tempo, por alguns dias. Ela passa uns dias no escritório da Verity, trocando alguns papéis, para se aproximar da Verity, entender como é que funciona a mente dela, e aí ela acaba encontrando um manuscrito, uma biografia escrita pela própria Verity. Aí eu falei que antes ficava tudo louco, agora então assim, ó, acabou o mundo, explosão total. A partir desse momento a narrativa começa a alternar entre a Lowen lendo esse manuscrito e a gente acompanhando os acontecimentos dentro daquela casa. A partir desse manuscrito, a gente vai conhecendo a Verity, a gente vai vendo que ela é uma pessoa um tanto quanto perturbada, porque nesse livro a gente vai abordar questões muito delicadas como maternidade, obsessão, são assuntos bem pesados, tanto que a própria Galera Record colocou o selo de mais de 18 anos para ler esse livro, né, gente? Então, respeitem o tempo de vocês para fazer essa leitura. Então, a narrativa vai intercalando entre esses acontecimentos. Confesso que pra mim, algumas vezes, a situação ali da Lowen na casa não me interessou tanto assim. Lógico, a construção do medo, do suspense, desse thriller, dessa tensão, está naquele manuscrito, mas também está na realidade, com aquela presença da Verity ali. Ela está ali só fisicamente, mas aparentemente ela não está ali só assim. A Verity ali, ela é quase como uma entidade, ela nos provoca através do manuscrito, da autobiografia, mas igual a gente fica pensando, meu Deus do céu, essa mulher! A Lowen vai ficando apavorada, amedrontada, ela faz a gente se sentir assim também. Ela vai sentindo que ela tá indo até um lugar que ela não tinha o direito de ir, que ela tá invadindo a privacidade da Verity, que ela tá invadindo a privacidade daquela família, porque naquele manuscrito consta coisas absurdas da família da Verity, da história da Verity. Ele vai nos contar até o limite de tudo isso, até onde tudo isso levou ela. A gente vai se sentindo meio um intruso naquela situação, e eu comecei a pensar, o que eu faria se eu estivesse na situação da Lowen? Porque ela vai ficando paranoica, deixa a gente paranoico também. A Colleen Hoover acertou muito nesse ponto, ela soube respeitar o tempo dela, da narrativa, ela foi entregando pra gente tudo de forma gradativa, sem correr, pingando alguns sinais, deixando a gente atormentado, criando teorias. Ela soube muito bem desenvolver o tempo dela, e eu acho que a Colleen Hoover tem que, pelo amor de Deus, trazer mais livros de thriller pra gente, porque esse aqui, além de ser muito focado na questão dos personagens para construírem a história, aqui a gente tem o diferencial desse manuscrito também, dessa escrita da personagem. Então a gente conhece a Verity a partir do ponto de vista da própria Verity. A Colleen Hoover, ela tem um superpoder, assim, que é uma coisa dela, é uma característica dela como pessoa, como autora, que eu pego o livro dela, mesmo que eu não esteja gostando tanto da narrativa, e eu só consigo respirar depois de terminar, de fechar a última página. Ela tem esse superpoder de prender a gente do início ao fim. É difícil largar um livro dela no meio do caminho. Esse, então, com Verity, que eu acho que foi uma cartada genial da autora. Eu gostei muito do final, não tenho palavras para dizer sobre o final. Tudo que me indicou no meio da narrativa ali me levou a acreditar que seria uma coisa semelhante ao que aconteceu, mas nunca imaginei que seria isso. A autora, ela consegue pegar aquela pulga atrás da orelha da gente, que faz com que a gente desconfie de tudo, desconfie de todos, desconfie da gente, desconfie dela. E eu acho também que os leitores que têm interesse em começar a ler thrillers, a ler suspenses, é um ótimo livro, porque não se enganem, pessoal, não é um livro difícil de entender, ele é um livro fácil, tem essa característica da Colleen Hoover ainda de ser muito fluida a leitura, é difícil de parar, então eu acho muito interessante para quem tem interesse em conhecer thrillers, suspense, esses dramas familiares, essas questões. Só tomem cuidado com esses avisos de gatilho que eu comentei pra vocês, estejam preparados para esse livro. Então eu acho que essa foi uma experiência muito válida pra mim, me renovou com a Colleen Hoover. Eu já tava meio sem esperanças para continuar lendo livros dela por causa dessas questões que eu tinha com a autora, mas eu acho que isso em Verity se renovou. Eu gostei muito da minha experiência com ela, eu achei que a Colleen Hoover estava muito pronta
para escrever um thriller. Então eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. É uma experiência muito boa, uma leitura que eu terminei, eu queria dar um grito, sair gritando pela casa. Eu terminei de madrugada porque eu fiquei bem louca lendo esse livro. E é isso que eu acho que também caracteriza o sucesso de um livro, né? A Colleen Hoover, ela conseguiu me prender, ela conseguiu me deixar intrigada, ela me deixou um pouco tensa, me sentindo um pouco invasiva na vida da Verity, e é isso que caracterizou o triunfo dela nesse livro, porque eu acredito que muitas pessoas tenham se sentido assim também durante essa leitura. É isso aí então, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido os pontos que eu quis colocar aqui com minhas questões da Colleen. Espero ter mais livros de thriller dessa autora maravilhosa para poder vir comentar aqui com vocês. Eu nem ia fazer esse vídeo, mas que bom que eu decidi fazer, porque eu tô bem satisfeita com o resultado. Eu gostei de fazer essa resenha, trazer esses comentários pra vocês. E eu espero também que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, porque eu acho que eu consegui expressar bem quais foram os sentimentos que esse livro me passou. Eu agradeço muito a atenção de vocês, pessoal. Um beijão e até o próximo vídeo aqui do CriaLT.